O preço subiu aqui, bateu ali, bateu aqui, bateu ali, e aí agora o malandro resolveu descer e, pá, olha que maravilha, te pintou uma entrada de venda, né? Eu pergunto, quem em sã consciência vai entrar vendido aqui? Quem? Só se a pessoa for muito fora da casinha, só se a pessoa for muito fora, para não dizer outra coisa. Se ela for muito maluca da cabeça, ela tiver fumado alguma coisa, se é o único jeito dela entrar aqui. Fala, traders. E aí, galera? Como é que estamos? Como é que fomos aí a semana? Tudo beleza? Tivemos aí um rendimento aproveitável ou não? Conta aí pra mim como é que foi. Vamos dar uma analisada aí. Estou bastante ansioso. Tá chegando o dia do evento, né? Só temos mais essa semana aí. Para quem não sabe, o evento que eu tô falando é que a Trader de Pai para Filho, nós somos convidados para participar lá do Congresso Brasileiro de Traders, né? E aí nós somos convidados para participar do evento como expositor. Então nós vamos lá para apresentar as nossas estátuas, né? As estátuas que a gente divulga aqui no nosso canal, que nós fabricamos, né? Que nós desenvolvemos e nós fabricamos e tudo mais, que é um projeto inicial, um projeto antes mesmo de tudo isso, nós trabalhávamos já com essa questão da fabricação dessas estátuas, né? Enfim, tá uma confusão, uma correria, ansiedade grande, né? Para quem não conhece o evento, eu vou deixar aí na descrição do canal o link para vocês darem uma olhadinha lá. Eu já mostrei no outro vídeo, né? Também vai ter bastante palestrantes conhecidos e tudo mais. E nós vamos estar lá no meio da galera, né? No meio do Vucu Vucu. Não vamos fazer nenhuma palestra, não vamos fazer nenhuma divulgação de nada nesse primeiro momento. Lembrando, então, salientando, reforçando, que fomos convidados para a exposição das nossas estátuas. Quem sabe um dia mais para frente, né? Com a ajuda de vocês, se o nosso canal continuar crescendo, a gente vem galgando devagarinho, né? Então, se a gente continuar crescendo, quem sabe um dia a gente é convidado para participar lá como palestrante. Certo? Vamos fazer a nossa análise, então, de como é que foi. Eu andei postando um videozinho ali, uma animação para mostrar como é que foram as entradas e tudo mais, tá? Mas hoje a gente vai conversar, eu vou mostrar, vamos pegar ali acho que os 2 dias do índice e um dia do dólar ou alguma coisa assim, tá? Vamos dar uma olhada então aqui. Eu já deixei separado algumas coisas. Esse aqui é o dólar. Vamos puxar lá para trás, dia 3, dia 2. Não, dia 2 não, dia primeiro, tá? Vamos começar com o dólar aqui. Dia 1º de novembro. Como é que foram as nossas entradas, então, no dólar, né? Como é que a gente faz a avaliação aqui? Vamos lá. Então, assim, ó, a gente tem sempre que lembrar que nós trabalhamos sempre assim. Ó, o ideal é sempre tu trabalhar a favor da tendência, né? Obviamente. O nosso indicador ele só dá entradas a favor da tendência. O nosso indicador ele só dá entradas a favor da tendência que eu digo é assim, ó. Como é que a gente identifica quando está a favor da tendência? Não quer dizer que só porque ele está descendo vai dar vai dar uma entrada de venda. Não. A nossa visão de tendência é baseada na linha de ouro. Tá? Então, assim, todo preço que tiver abaixo da linha de ouro, a gente só vai pensar em vender. Quando o preço estiver acima da linha de ouro, a gente só vai pensar em comprar. Então, o nosso indicador ele só pinta compras quando o preço está acima da linha de ouro. Só pinta vendas quando o preço está abaixo da linha de ouro. E não acontece ao contrário.
Não vai acontecer do preço estar acima da linha de ouro e pintar uma venda. Isso não vai acontecer. Então, para quem não lembra, para quem é novo no canal, ó, isso aqui é uma linha de ouro, tá? No caso do dólar, ela vem pintada de azul. No caso do índice, a nossa linha de ouro ela é pintada de amarelo, tá? Então, deixa eu abrir aqui a minha ferramenta para lembrar de mais uma coisa, né? Ó, questões que vocês têm que sempre analisar no nosso indicador, tá? Hoje teve um colega novo, um aluno novo aí que perguntou, né, que está começando a nos conhecer e tudo mais, querendo entender como é que funciona o nosso método, nosso operacional. Então, assim, a ideia é que a gente opere sempre em tendências saudáveis, tá? O que que é uma tendência saudável? Funciona assim, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos puxar aqui, vamos abrir um espaço aqui, tá? Tendência saudável é isso aqui, ó. Vamos pegar uma tendência de baixa. O movimento, o preço, ele faz isso, ele desce, ele reajusta um pouquinho, aí ele desce, reajusta um pouquinho, aí ele desce. Isso é uma tendência saudável, tá? Ou seja, o preço ele está caindo, vem caindo, 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 aí ele dá um descanso e depois ele continua caindo. Quando ele continua caindo, ele rompe o fundo anterior, tá? Isso é importante. Ele rompe o fundo anterior, continua caindo, dá mais uma descansada, continua caindo, rompe o fundo anterior e continua caindo. Isso é uma tendência saudável. A gente gosta de operar e recomendamos fortemente que se opere nesse cenário. Quais são os cenários diferentes disso? Em tendência de queda. Por exemplo, o preço faz isso aqui, ó, faz isso aqui, descansa um pouquinho e faz isso aqui, tá? Isso aqui não é uma tendência saudável. Por quê? Porque o preço ele andou um montão, né? Depois ele deu uma descansadinha para depois descer mais um monte. Quando ele dá essa descansadinha, não quer dizer que ele vai, né? Deixa eu apagar aqui. Ó, quando o preço faz toda essa queda aqui e ele dá uma descansada, normalmente ele não dá mais uma queda gigante dessa forma. Normalmente ele faz uma queda menor, uma queda mais curta. E pode acontecer de ele resolver voltar, né? E aí, se tu tá acreditando que ele vai continuar caindo, tu vai levar um loss aqui, ok? Beleza, então a gente, quando tá numa situação dessa, o nosso indicador ele não pinta nada, ele não pinta nenhuma oportunidade de venda e, consequentemente, para compra também não, tá? Então, se ele identifica que o mercado ele está violento demais, ele está caindo sem dar esse devido descanso, o nosso indicador ele não vai pintar, beleza? Então, sempre operamos apenas em tendências saudáveis. Ótimo. Outra coisa que é interessante saber, o nosso indicador ele não foi feito para dar entrada de 2 em 2 minutos, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, dar 20 entradas no dia. Não. Então é normal acontecer de ter dias que tem duas entradas. É normal acontecer dias que não tem entrada nenhuma. É normal acontecer dias que tem lá 5, 6 entradas, mas não vai ter 20 entradas, né? Coisa que às vezes as pessoas fazem um montão de entradas, isso não vai ter, tá? Então, assim, a ideia é, nós somos traders conservadores, então nós protegemos o nosso capital o máximo possível. O que que significa proteger o capital o máximo possível? É se expor menos ao risco, né? Quanto mais tu te expõe ao risco, maior são as chances de tu quebrar a cara. Então, quanto menos tu te expõe, quanto mais tranquilidade tu tiver para operar, melhor. Então, a nossa ideia é que você vai acompanhando o movimento do gráfico e ao mesmo tempo que tu vai acompanhando, tu já vai conseguindo planejar o que que tu vai fazer. Para quando ele pintar, tu já tá com tudo planejado. Diferente de uma outra situação que seria o caso de
ele pintou e aí tu tem que analisar tudo e sair correndo porque daqui a pouco ele vai pintar de novo. Não, então é bem mais tranquilo. E uma última informação só para alinhar o pessoal que está chegando agora é o seguinte: isso é regra, tá? O preço sempre volta para a linha de ouro, sempre. Então, se vocês forem ver, a linha de ouro é essa daqui que eu estou marcando, tá? É de azul para o dólar e de amarelo para o índice. Se vocês forem ver, o preço ele sempre se afasta da linha de ouro. Olha aqui, se afastou da linha de ouro. E aí, em determinado momento, ele percebe que ele está muito afastado da linha de ouro e ele retorna para a linha de ouro. Ó, retornou. Então, isso é regra. Ó. Afastou, voltou. Afastou, voltou. Ó, olha aqui. Afastou da linha de ouro, voltou para a linha de ouro. Certo? Ó, afastou, voltou. Afastou, voltou. Isso vai ser, ó, afastou, voltou. Aqui também afastou, depois ele voltou. Sempre vai ser assim. Isso é regra, tá? Tanto faz se é no dólar ou no índice. Funciona da mesma forma. Ok? Então, essas são alguns macetes que quem opera no com o nosso indicador tem que estar ligado. Outra coisa também, e aí eu juro que é a última. Vocês têm que estar ligado nisso daqui, ó. O que que é isso aqui? São os nossos padrões de entrada. Os nossos padrões de entrada. Então aqui eu estou utilizando o padrão de compra como exemplo, tá? O que que nós vamos fazer? Para operar, sempre a gente vai, primeiro, só vai fazer a entrada quando o nosso indicador pintar alguma coisa. Ele vai pintar uma compra ou ele vai pintar uma venda. Beleza. Pintou uma compra ou pintou uma venda? Antes de pintar uma compra ou uma venda, tu já tem que ter analisado a estrutura. Já tem que ter analisado a estrutura do mercado. O que que é a estrutura do mercado? Coisas que eu já posto todo dia ali, né? Se tem uma linha de tendência de baixa, se tem uma linha de tendência de alta, se o mercado está rompendo fundos ou topos. Isso são estruturas, tá? A estrutura, ela sempre prevalece. O ideal é sempre operar dentro de uma estrutura favorável. Esse é o ideal. Existe uma estrutura de queda e o nosso indicador pintou uma oportunidade de venda. Vou entrar? Pode entrar. Mas o ideal é casar três fatores. Primeiro de todos, estrutura. O pintou uma entrada de venda, vamos fazer um exemplo de venda. Pintou uma entrada de venda, né? Eu já tenho uma delas, né? Que é, obviamente, a indicação de entrada. Mas, primeiro de tudo, é a estrutura. Pintou uma entrada de uma oportunidade de venda. Ele está dentro de uma estrutura de queda? Primeira coisa, então, estrutura. Está dentro da estrutura? Beleza, então já temos a primeira coisa. Segunda coisa, vamos dar uma olhada nos nossos padrões. O desenho que ele formou, tá? É um desses daqui? Aqui no nosso caso a gente está falando de compra, né? Vamos ver aqui o de venda. Venda é esse, ó. Tá? Identificamos esse padrão dentro da oportunidade que ele pintou? Se sim, então nós temos todos os quesitos, tá? Temos uma entrada que ele pintou, temos uma estrutura de queda e temos um padrão de venda. Fechou os três? Tu fecha os olhos e entra. Agora, isso significa que vai dar gain? Não, não significa que vai dar gain. Porém, tu tem três fatores bem fortes de que vai, pelo menos, proteger a tua operação, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Outra coisa, uma coisa que acontece muito comigo, que eu já falei várias vezes em outros vídeos, né? Por exemplo, quando eu fecho todos os quesitos e eu entro na operação e dá gain, obviamente eu fico felizão, feliz pra caramba, todo faceiro, como a gente fala aqui no sul, né? E isso é padrão para todo mundo, beleza. Porém, quando fecha todos os fatores certinho e eu entro e dá loss, cara, eu fico muito puto da cara.
Porém, qual é a diferença? Eu fico puto da cara, mas eu fico puto por meia hora, uma hora, e depois o meu consciente entende que os fatores estavam todos corretos e eu entrei corretamente. Eu entrando corretamente, eu estou exposto ao que o mercado vai decidir, certo? Eu estou exposto ao que o mercado vai decidir. Então, pode ser que o mercado venha a meu favor. As chances são grandes de o mercado vir a meu favor, já que eu tenho os três fatores. Mas pode acontecer do mercado ir contra. Pode. Se o mercado for contra, tudo bem, eu vou aceitar. E aí? Hoje eu estou um pouco gripado. Qual é a analogia que eu faço? Eu sempre faço, né? E que vai ficar muito fácil de vocês visualizarem. Pensa assim, ó, você é torcedor de futebol, de vôlei, de qualquer coisa. Você torce para alguma coisa, por um time, por alguém, enfim. Tênis, não interessa por que você torce, mas pega essa situação de que você torce. Vamos imaginar aqui para ficar fácil, futebol. Então eu sou torcedor de um time e eu vou lá assistir o time. Paguei ingresso, comprei lá minha cerveja, né? Fiz todo um festerê, fui acompanhar o time. Beleza. O time perdeu. Meu time perdeu. Qual é o meu sentimento? Eu vou ficar triste, vou ficar puto da cara, mas aí olha o outro lado. Se o meu time, ele perdeu, mas se o meu time jogou com garra, com determinação, com força, né? Teve um toque de bola, mostrou vontade para jogar e mesmo assim perdemos, a gente aceita mais fácil, não aceita? Porque aí tu tem aquela, não é uma desculpa, mas tu consegue ver que o teu time se empenhou. E mesmo assim não foi o suficiente porque o adversário foi melhor. Então, beleza. Agora, tu vai acompanhar o teu time. Aí tu vai lá, tu gasta compra uma cerveja, gasta lá teu refrigerante, gasta a passagem do ônibus para ir, gasta o teu tempo, faz arma um circo para ir ver teu time. Deixa de ficar com a tua família para ir ver teu time. Chega lá, o teu time perdeu. Beleza, perdeu. Mas o teu time perdeu porque não jogou nada. Aí ficou fazendo corpo mole, o time entrou com o time reserva, botou o terceiro goleiro, e aí, obviamente, perdeu. Tu não vai ficar mais indignado? Tu vai ficar muito mais indignado porque o teu time perdeu e ele não jogou bem. Agora pega esse raciocínio e traz o mercado financeiro. É a mesma coisa. Se tu operou bem, fez todos os quesitos, pintou uma entrada, tá numa estrutura, tem um padrão e tu entrou, se tu perder, é a mesma coisa que o teu time fez tudo de bom, tudo certo e perdeu, porque o adversário era melhor. Agora, tu não fez nenhum desses três. Ou, por exemplo, deu uma entrada, não tinha estrutura, não tinha um padrão, né? Ou tinha estrutura, mas não tinha um padrão, ou não tinha estrutura e tinha um padrão. Não tá 100% aqui. E aí tu entrou e levou loss, aí equivale ao teu time estar jogando mais ou menos e perdeu, tá? Então é isso. Comigo acontece isso. Se eu entrar e perder porque eu analisei errado, nossa, eu fico uma semana inteira me remoendo. Por que que eu entrei naquela operação sabendo que estava errado, sabendo que não estava tudo certo, eu entrei por quê? Aí eu fico me remoendo, naquele sofrimento. Agora, quando eu entro e dá errado, mas eu fiz tudo certo, cara, eu fico indignado, mas é meia hora, tá resolvido, tá? Então lembrem-se, são três coisas. Praticamente são só duas, porque a terceira não tem como errar, né? Que seria pintar a oportunidade. Ele vai pintar a oportunidade de compra ou de venda. Depois disso, analisar o que primeiro? A estrutura. Primeiro analisa a estrutura. Tem que ter estrutura. Depois analisa o padrão de entrada. Tem que ter um padrão de entrada. Aí fechou todas, tá? Vamos analisar isso então na prática.
Vamos pegar aqui, então, dia 1º de novembro. E aí nós vamos analisar o seguinte. Nossa, minha gripe tá braba hoje. Eu coloquei aqui, ó, o seguinte. Setinha amarela. Vamos botar aqui, ó. São 3 setinhas que eu coloquei aqui só para ficar fácil da gente entender, tá? E ser uma coisa mais rápida. Setinha branca significa que deu gain, mas não foi o gain cheio, né? De 500 pontos. Ali deu gain de alguma coisinha, 100 pontos, 50 pontos, alguma coisinha assim. Amarelo é quando não tem estrutura e verde é quando tem gain e vermelho é quando deu loss, tá? Então são muito fácil de entender. Mas vamos lá na prática, a gente vai ver. Olha só, primeira entrada que deu, então, eu estou analisando o dólar no dia 1º. Linha de ouro está aqui, então só vai pintar. O preço está abaixo da linha de ouro, a linha de ouro é essa aqui, né? Como o preço está abaixo, ele só vai pintar venda, correto? Muito bem. Então, olha só aqui. A primeira entrada foi essa daqui, candle 21. Ó, o preço ultrapassa o fundo anterior, tá vendo aqui? O preço ultrapassa o fundo anterior. Então, nós já temos o quê? Já temos a estrutura. E aí ele subiu, ele fez esse movimento, ó. Isso e aqui, tá? Então ele rompeu o fundo anterior, subiu para dar aquele descanso e agora a gente espera que ele faça isso aqui, que ele venha para baixo. É o que a gente espera. Porém, o mercado vai contra. Ele resolve subir. Então, aqui por que eu botei branco? Porque não foi loss. Foi um gain e foi protegido. Olha só, vamos aproximar bem. Ó, vou botar bem próximo aqui, tá? Qual é quais são as nossas métricas? Para quem está chegando agora, lembrar também. No dólar, nós operamos da seguinte forma. Quando o preço bate 5 pontos, nós protegemos a operação em 1 ponto. O nosso gain é de 15 pontos e o nosso loss é de 15 pontos. No índice, nós buscamos 500 pontos de gain para 300 pontos de loss. Quando o preço bate 115 pontos, protegemos em 0 a 0. Então essas são as nossas métricas. Então na primeira entrada do dia 11, do dia 1º, olha ali, ó. Vamos botar aqui que é mais fácil. Foi essa entrada aqui. Nós entramos aqui, eu vou botar até uma coisinha um pouco mais para baixo, ó. Ó, e aí o preço veio. Ó, aqui ele já bateu 5 pontos. Então ainda tinha mais uma coisinha para baixo, ó. 5 pontos e 30, 5,60, 5,80, 6 pontos. Então aqui foi protegida a operação em 1 ponto. Então a setinha branca é porque teve um gain, mas não foi o gain completo. Então aqui pegamos 1 ponto. Beleza? Beleza. A segunda entrada, candle 24, desculpa, o candle 24, a setinha tá amarela. Por que tá amarela? Porque não tem estrutura. Por que não tem estrutura? Porque olha só, o preço fez isso aqui, rompendo o fundo anterior, certo? Agora ele subiu. O que eu espero que ele faça? Que ele desça para continuar uma tendência de queda. Ele não desce, ele faz isso aqui e resolve subir. Quando ele sobe aqui, eu já não penso mais em tendência de queda, porque o preço agora ele está subindo. Certo? Ele não fez isso aqui, ó. Ele deveria, já que ele rompeu esse fundo anterior, agora ele deveria romper novamente o fundo anterior. E ele não faz, ele nega este movimento e começa a subir, certo? Então, nesse momento, eu ignoro a questão de estrutura de queda e começo a visualizar de uma outra forma. Então, aqui eu não tenho mais a estrutura de queda. Beleza? É uma entrada falsa. Já essa entrada aqui a gente não entra. Se por acaso alguém entrou, se protegeu. Ó, pegando aqui, ó, veio aqui, deu 6 pontos, 7 pontos. Teria pego mais 1 ponto. Mas aqui é uma entrada falsa, não era para ter entrado, beleza?
Próximo candle 42, aqui foi gain, ó, setinha verde, aqui também foi gain, setinha verde. Então nós pegamos 15 pontos. Primeira coisa, deu uma entrada abaixo do preço da linha de ouro. Então já temos uma entrada, beleza? Qual é a segunda coisa que a gente tem que analisar? A estrutura. Então olha aqui, o que ele tem aqui, ó? Ó, o preço subiu aqui, rompendo aquele topo, certo? Então, neste momento aqui eu estou pensando em compras. Eu estou pensando que ele vai fazer isso e vai fazer isso. E vai romper esse topo, e vai fazer isso e isso, e vai romper esse topo. É isso que eu estou esperando. Porém, o preço não faz isso. O preço ele vem aqui, aqui, e agora que ele descansou, eu esperava que ele descansasse até aqui. E o que ele faz? Ele segue para baixo, rompendo esse fundo. Se ele rompe esse fundo, agora eu esqueço isso aqui. Eu não penso mais em compras. Ele rompeu o fundo anterior. Ele rompeu esse fundo anterior, agora eu penso em vendas. Estrutura de venda agora ele tá. Então ele montou uma estrutura de venda. Perfeito. Aí agora o que eu já fico esperto, ó, se ele subir e descer, vai dar uma boa entrada. E ele faz exatamente isso, ele sobe e ele desce. Aí, olha só, nós temos uma estrutura de venda perfeita, temos uma entrada, e aí a gente olha aqui, ó. Olha o nosso padrãozinho lá, ó. Padrãozinho de venda. É o padrão 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aí a gente sempre vai analisar o seguinte, ó. Olha aqui o padrão 2. O que significa esse risquinho aqui, ó? Esse risquinho aqui significa que o preço antes deste momento aqui, antes desse momento, significa que o preço ele não estava vindo de baixo. Aqui de baixo não tem nada. Então o preço antes deste ponto, ele só pode estar vindo de cima ou do lado. Não tem nada vindo aqui de baixo, perfeito? É isso que significa esse risquinho aqui. Então olha lá, ó. Olha aqui. O preço está vindo da onde? De cima. Ele não tem nada vindo de baixo, ó, perfeito? Então ele faz esse movimento, ele sobe, olha lá, ele sobe. Ele desce, ele desce. Quando ele desce, ele rompe o fundo anterior, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco. Quando ele sobe, ele não rompe esse topo aqui, ele vai até um ponto. Olha ali, ele sobe até um ponto, não tem força suficiente para romper o topo anterior, e aí ele dá uma entrada. Dá uma entrada. Certo? É só seguir o padrão. Achou tá numa estrutura, tem um padrão de entrada? Cara, fecha o olho e vai. Muito bem. Padrão de entrada 2. Temos o padrão de entrada 2, temos uma estrutura de venda, a entrada é uma entrada de venda, temos os 3 quesitos. É só entrar. E olha o que acontece. Ele vem aqui e ele atinge 23 pontos. Bonetti, quantos pontos a gente vai buscar aqui? Nós vamos buscar 15 pontos. Mas ele bateu 23 pontos. Vai colocar nas estatísticas os 23 pontos? Sim ou não? Bonetti, deu 50 pontos. Vai colocar os 50 pontos na estatística? Sim ou não? Não. Na estatística só entra o gain e o loss. Mesmo que o gain tenha sido um gain de 40 pontos, eu só vou registrar 15 pontos. Então, assim, quando eu apresento as estatísticas para vocês, é sempre baseado por baixo. Sempre por baixo. Então, aqui, ó, tu poderia ter buscado 23 pontos. É óbvio que tu não iria pegar aqui, no finalzinho. Ninguém consegue pegar exatamente aqui. Mas tem vídeos explicando como é que faz para esticar a operação. Tá? Então busca aí no nosso canal, ali tem como é que faz para esticar a operação, certo? Beleza, então aqui eu vou registrar 15 pontos. Aí o preço fez isso, né? Subiu, desceu e deu outra entrada. O que nós temos aqui?
Nós não temos isso aqui agora, ó. Olha que beleza. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ó, temos uma estrutura aqui ou não temos? Temos, né? Esse fundo aqui rompe aquele fundo lá. Esse topo aqui, ele não tem força para romper aquele topo. Esse topo aqui, também não tem força para romper aquele topo. Fica topos mais baixos e fundos mais baixos. Temos uma estrutura. Beleza, temos uma estrutura. Temos uma entrada de venda. Temos uma entrada de venda. O que está faltando? Padrão de entrada. Temos padrão? Qual é o padrão? O padrão é o 1. Olha lá, ó. É exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Certo? Mesmo desenho, mesmo padrão. É fechar os olhos e entrar e seja feliz. E olha o que acontece. Entramos aqui e pau! Ele foi até 46 pontos. Quantos pontos tu fez? Não me interessa. O que vai para a estatística é 15 pontos. Eu posso ter feito só 15 pontos. Tu pode ter feito 20 pontos. Tu pode ter feito 30 pontos. Tu pode até ter feito 40 pontos. Certo? Mas vai para a estatística só 15 pontos. Muito bem. Como que a gente estica essa operação até aqui? Procura no nosso canal lá. De repente eu faço um vídeo mais para frente falando sobre isso. Tá? Então aqui tivemos 2 gains. Aqui a mesma coisa. Ó. Tivemos aqui um gain que não foi de 15 pontos, mas foi um gain de alguma coisinha. Quanto que deu aqui? Ele esticou, chegou a bater 10 pontos. Então aqui, com certeza, aqui tu teria que ter pego pelo menos 3 pontos teria que ter pego aqui, tá? Teria que ter pego. Muito bem. Tivemos aqui então no Candle 75 um loss. Olha só, acontece. O que nós temos aqui? Temos estrutura? Temos estrutura, ó. Ele faz isso, ó. Aqui ele rompe o fundo. Rompeu o fundo, beleza. Aí ele subiu. Aí ele deu uma entrada. O que a gente espera que ele faça aqui? Que ele desça. Ele até desceu. Olha aqui, ó. Ele chegou a descer, né? Ele desceu e aí daria para nós aqui um gain tranquilo, tranquilo. Porém, antes de descer, ele resolveu subir e estopar a gente, ó. Bateu os 15 pontos. Então, o stop foi exatamente nos 15 pontos, que é o nosso stop. Entendeu? Então, ele foi lá estopar a galera, estopou todo mundo e aí agora vamos pagar alguém. Beleza? Aqui foi uma falta de sorte. Vamos registrar, então, aqui um loss. E, por fim, no dia 1º, depois nós tivemos aqui um gain, né? No Candle 99. E o Candle 104, gente, a pergunta que não quer calar. Entramos ou não entramos nesse Candle aqui? Não entra, né? Por que a gente não entra? Quem é mais antigo, Nós estamos agora na versão 8 do nosso indicador, tá? Mas quem é mais antigo, que tá lá... Eu parei de falar, acho que foi na versão 7 que mudou. Mas até a versão 7, nós tínhamos um indicador na tela que mostrava uma tarja preta na primeira meia hora e na última meia hora. Por que isso? Nós recomendamos que não se opere na primeira meia hora e nem na última meia hora, tá? Já explicamos o porquê. Busca nos nossos vídeos anteriores aí. Mas a gente recomenda fortemente que não se opere na primeira meia hora e nem na última meia hora. Então esse Candle 104 aqui, do dia 1º, nem vou falar, né? É óbvio que não era para entrar nele. Muito bem, vamos dar uma agilizada agora para não demorar tanto. Dia 3 agora, ontem. Dia 3 aqui nós tivemos um Candle, primeira entrada foi Candle 42. Por que tá essa caixinha aqui? Porque não teve estrutura, né? Olha lá, o preço vem, desce. Aí ele sobe. Quando ele para de subir aqui e começa a descer, o que eu espero que ele faça? Ele já está começando a descer,
e ele parou de subir aqui, né? Aqui ele parou, começou a descer, começou a descer. Eu espero que ele faça isso, que ele rompa o preço, esse fundo aqui. Eu espero que ele faça assim, certo? Aí o que ele faz? Ele vem para aqui. Ele não consegue romper esse fundo. Beleza. Aí ele começa a subir. Começa a subir. Se ele começa a subir, o que eu ainda estou esperando? Enquanto ele não romper esse fundo aqui, enquanto ele não romper, aliás, esse topo, desculpa, enquanto ele não romper esse topo, eu continuo esperando que ele rompa esse fundo. Então ele pode fazer um pullbackzinho, ele pode subir um pouquinho aqui e depois ele vai descer. É o que eu estou esperando nesse momento. Muito bem. Eu só vou deixar de esperar que ele faça esse movimento de queda no exato momento que ele romper esse topo aqui. Se ele fizer isso, ele romper esse topo anterior, fizer assim, ó, romper esse topo aqui, ó. Aí sim, aí eu passo a pensar em compras. Mudou o movimento, certo? Como ele não fez isso, ele não fez isso aqui, ele não rompeu esse topo aqui. Ele veio até um pedaço e parou. Quando ele parou, o que eu penso? Bom, ele fez só um descanso, ele não teve força para romper esse fundo aqui primeiro. Então agora ele juntou forças e aí agora ele vai. Agora ele vai lá para baixo. Então é isso que eu estou esperando neste momento aqui, tá? Não existe uma estrutura de compra aqui. Além do mais, não tem o que, além de não ter uma estrutura de compra, por que que tá um quadrado? O quadrado é para chamar bastante atenção. O preço, a entrada, a oportunidade de compra que ele deu aqui está exatamente em cima da linha de ouro. Então a gente nunca opera quando o preço está em cima da linha de ouro. Por quê? O que é a linha de ouro? A linha de ouro não é o divisor de águas. A gente não falou que tudo que está acima da linha de ouro é compra, tudo que está abaixo da linha de ouro é venda. Então, e quando está na linha de ouro, é o quê? É compra ou é venda? É vai ou não vai? Entendeu? Então, quando o preço está na linha de ouro, a gente não opera. Porque ali é uma região de muito conflito, ali é uma região que ele tem dificuldade. Então tu pode perceber que aqui o preço subiu, desceu, depois ele subiu, depois ele desceu, depois ele subiu, depois ele desceu. Olha quantas vezes ele fez isso na região da linha de ouro. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Aqui tá uma briga muito forte. Então nessa região aqui a gente não opera. Eu costumo dizer assim, a gente não opera quando o box está em cima da linha de ouro. Quando ele está um box para cima, um box para baixo, se tiver estrutura, pode operar, tá? Pode operar. Que foi o que aconteceu aqui nesse outro, ó. Próximo candle. Candle 56. Certo? Qual é a ideia aqui, ó? Nós temos este movimento aqui. Veio aqui, aí ele veio aqui, rompeu o topo anterior, aí ele desceu. Quando ele desceu, ele não rompeu o fundo, ele parou por aqui, certo? Parou por aqui. Ou seja, temos uma estrutura de alta aqui, beleza? Qual é o próximo movimento que eu espero que ele faça? Que ele faça isso, que ele rompa esse topo. Então, o que ele faz? Ele sobe. Vou apagar aqui. Ó. Ele sobe e não rompe. Aí é o mesmo raciocínio de antes, ó. Ele sobe e para aqui. Ele não rompeu esse cara, ele parou aqui. Beleza. Ah, Bonete, se ele parou aqui, ó, ele parou aqui. Ele não rompeu esse topo. Então, não é mais estrutura de alta. Não vou mais pensar em estrutura de alta, vou pensar em estrutura de baixa. Negativo. Tu só vai pensar em estrutura de baixa no momento que ele romper o fundo. Quando ele romper esse fundo anterior, aí tu passa a pensar em estrutura de baixa. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Ele simplesmente não teve força suficiente para fazer isso de uma vez só. Então, ele parou o movimento em determinado ponto, que foi aqui, tá? E resolveu dar uma descansada. E aí agora ele deu uma entrada. Quando ele deu essa entrada,
eu continuo dentro do movimento de alta. Então eu espero que agora ele faça isso. Beleza? O que aconteceu? Felizmente ele não fez isso. Ele andou. Agora eu posso limpar. Ele andou aqui, ó. Deu uma entrada, andou um pouco e resolveu cair. O quanto ele andou. Olha que interessante. O quanto ele andou. Ele andou o suficiente para bater no topo anterior. Então ele não teve força para romper o topo anterior. E aí, quando isso aconteceu, o preço resolveu vir para baixo. Só que a gente levou loss aqui? Não, a gente não levou loss aqui. Por quê? Porque nós usamos sempre a proteção. Então, olha só, quanto que deu aqui? Subindo ali, deu 7 pontos. Então, nós bateu em 5 pontos, protegeu em 1 ponto, pegamos 1 ponto aqui, tá? Então, não saímos do prejuízo nessa operação. Depois sim, o preço veio ladeira abaixo, ó, fez esse movimento, rompendo o fundo anterior, subiu, e aí agora o que eu espero? Eu espero que ele faça isso, que ele venha para baixo. É isso que eu espero. Porém, ele não faz isso. Ele simplesmente, né? Vamos fazer aqui de novo. Ele simplesmente morre aqui e perde as forças. E começa a subir, começa a descer. Começa a subir, começa a descer. E aí olha o que acontece aqui, ó. Quando ele desce, vamos aproximar um pouquinho mais. Ó. Quando ele desce, ele não nos protege. Olha ali, por muito pouco ele não nos protege. Ele deu 4 pontos. Ele não nos protegeu. E aí ele foi contra. Foi contra quanto? 13 pontos. Depois ele veio a favor. Aí bateu aqui 0 a 0. Aí depois ele abriu aqui, andou um pouquinho, 1,5 ponto. Depois ele foi contra 13 pontos, abriu aqui, desceu um pouquinho, depois ele subiu e nos estopou. Então aqui não tinha o que fazer mesmo, foi um loss. Beleza? Isso dia 3. E hoje, como é que foi hoje? Dia 4. Dia 4 nós tivemos aqui uma entrada protegida, tá em branco, então vocês podem se aproximar bem ali, que vocês vão ver que ele pegou nos 5 pontos, tá? Olhando de longe aqui parece que não, mas aproximem aí que vocês vão ver que vai dar. Ele bateu 5 pontos, protegeu. Depois o Candle 26 deu gain, tá? Foi um gain barbada, né? Um gain muito fácil. Olha aqui, ó. Ele fez isso aqui, depois ele rompeu o fundo anterior, subiu, deu uma entradinha e pau, né? Foi lá para baixo. O interessante desse aqui do dia de hoje é essa entrada aqui, ó, que foi a última entrada. Hoje tivemos 3 entradas só, viu? 3 entradas no dia inteiro do dólar. Mas essa entrada aqui, ó, essa entrada eu não lembro se ela deu loss aqui ou não. Acho que não. Vamos aproximar bem. Eu acho que ela não chegou a dar loss aqui. Vamos ver aqui. Pegando aqui. Até lá. 14, 14,5. Ela não deu loss. Se tu entrou aqui, tu pegou o gain. Tá? Pegou o gain? Pegou o gain. Mas essa entrada aqui é uma entrada falsa. Tá? Não era para entrar nesse ponto aqui, que andou 43. Por que que não? Por causa da famosa caixa, né? Quem é aluno antigo aí sabe que eu vivo falando dessa caixa. O que que é a caixa? Tu pensa assim, ó, quando o preço ele tá descendo ou tá subindo, tanto faz, tá? Vamos imaginar o exemplo de que ele tá descendo. O preço tá descendo. Aí ele para e volta, resolve subir. Então ele estava descendo, ele parou aqui e resolveu subir. Beleza. Marca esse ponto. O que o preço ele tem que fazer? Se ele está descendo, ele tem que subir um pouquinho para descansar e depois ele tem que descer, romper esse ponto aqui e ir embora. Quando o preço está descendo
e ele não, ele para aqui, aí ele sobe. Aí quando ele desce, ele para de novo no mesmo lugar, tu já aciona os alarmes, liga a sirene, já fica, levanta a bandeira, fica esperto. O que que acontece? Ele vai formar uma caixa. O que que é a caixa? Quando o preço fica preso, ele não consegue sair dali. Isso é uma caixa. Então olha o que aconteceu aqui, ó. O preço vinha descendo. Aí ele parou aqui. Beleza. Aí ele resolveu subir. O que que a gente espera que ele faça aqui? Ele está descendo. Então, se ele está descendo, bom, vamos imaginar que é uma tendência de baixa, né? Então ele vai subir para dar aquele descanso. E agora ele tem que fazer isso aqui. Ele tem que vir e romper esse fundo anterior. É isso que a gente espera. E ele não faz isso, cara. Ele desce aqui, ele para aqui. Aí ele tá subindo. Até esse momento aqui tá tudo tranquilo. A gente tá de boa. E aí ele começa a descer. Começa a descer. Começa a descer. Aí ele parou aqui. Aí ele abriu aqui, ele ameaçou, mas não foi e voltou. Quando ele voltou e fechou aqui em cima, tu já fica esperto. Cara, olha só, esse ponto aqui, ele não rompeu ali, ó. Então tu já fica esperto. Já fica esperto, anota isso aí. Beleza. Aí o preço foi para cima. Foi para cima, foi para cima. E aí, cara, como tu já tá esperto nisso daqui, o que que tu tem que se ligar? Nisso aqui, ó, desse cara. O preço, ele tem que fazer isso agora. Ele tem que romper esse cara. Se ele não fizer isso, aí, meu, é alarme vermelho, aciona a brigada, chama bombeiro, porque ferrou. E é o que aconteceu. Ele foi e pá, parou ali. Não rompeu esse cara aqui, ó. Então tá formado a caixa, tá? Aqui é uma região de conflito, região que ele não consegue passar. E aí depois olha para validar mais ainda o que que ele faz, ele resolve cair e pau, não rompe esse mesmo ponto aqui, certo? E aí depois, olha só, ele sobe, e aí aqui tu já tá já cansado de saber o que, que vai acontecer, né? Ele vai subir e vai bater lá. Então ele sobe e pau, bate ali também. Beleza, já era esperado. Aí, meu amigo, eu pergunto o seguinte: o preço subiu aqui, bateu ali, bateu aqui, bateu ali, e aí agora o malandro resolveu descer e, pá, olha que maravilha, te pintou uma entrada de venda, né? Eu pergunto, quem em sã consciência vai entrar vendido aqui? Quem? Só se a pessoa for muito fora da casinha, só se a pessoa for muito fora, para não dizer outra coisa. Se ela for muito maluca da cabeça, ela tiver fumado alguma coisa, se é o único jeito dela entrar aqui, certo? Não é para entrar aqui. Isso é uma entrada falsa. Não é para entrar. Mas Bonetti pagou 200 pontos no dólar. Não me interessa. Não é para entrar. É uma entrada falsa. Por quê? Cara, se ele já bateu 20 vezes aqui nesses pontos, a chance dele vir aqui, bater aqui de novo e voltar é grande, não é? É grande. E não é exatamente o que ele faz. Olha ali, ó. Ele deu uma entrada, ele veio até aqui. Olha ali, ó. Ele veio até aqui, bateu aqui e voltou. Não voltou? Opa, dei minha borracha. Ó, olha o que o preço fez. Ele fez exatamente isso, ó. Ele veio aqui, pimba. Bateu aqui, ó. Ó, bateu aqui. E aí resolveu voltar. E aí voltou e pimba. Bateu lá. Só depois que ele conseguiu furar aqui um pouquinho o bloqueio, mas aqui foi uma pegadinha do malandro. Ele furou aqui a caixa e depois é que ele foi embora. Então, olha só, tivemos aqui 1, 2, 3, 4. 4 pontos que ele bateu igual. E em cima tivemos 1, 2, 3, 4 pontos igual. Então aqui não era para entrar, né, gente? Jamais, jamais era para ter entrado aqui. Se por acaso, porventura, tu tava muito louco da cabeça e entrou aqui, o que que aconteceu? Ele não protegeu nesse primeiro momento por meio ponto.
Aí ele foi lá para cima. Até eu vou olhar bem de pertinho para ver se ele protegeu ou não protegeu. Mas tomara que não tenha protegido. Tomara que tenha dado um loss bem bonito. Ó, vamos ver aqui. E hora da verdade, 4,90, 4,90. É, ele não pegou. Ele não pegou. Pegou. Então, olha o que ele fez. Vamos ver. Ele veio aqui, não pegou, não protegeu, aí ele subiu, aí depois ele abriu 13 pontos. Aí ele abriu aqui do lado, subiu mais um pouquinho, 14, não deu loss. É, não deu loss, aí ele desceu, aí o cara teve tanta sorte que se salvou aqui, ó. Ainda pegou o gain, quer ver? Aham, ainda pegou o gain, tá? Então quem entrou aqui teve gain, safado. Não vou contabilizar esse gain. Esse gain não vai entrar para estatística, tá? Porque aqui é uma entrada falsa. Beleza, pessoal? É isso no dólar. Vamos dar uma olhada no índice rapidão e aí eu já libero vocês. O índice. Ó, repara que o índice, a linha de ouro, tá amarela. Cara, fica ligado nisso. Índice, a linha de ouro é amarela. Dólar, a linha de ouro é azul. Isso é importante, tá? É importante porque eu, Bonete, eu mesmo já errei. Eu mesmo já, quando eu troquei de layout, aliás, troquei de ativo, fiz isso. Eu tava aqui no layout do índice, linha de ouro do índice, beleza? Aí eu peguei, troquei aqui e segui operando, ó. Tô no dólar agora. Tô no dólar com a linha de ouro do dólar. E olha lá, ó. As marcações são tudo louca, nem tem. Entendeu? Então tem que estar ligado com isso. Às vezes acontece até de pintar errado. Então tem que estar ligado. Isso aconteceu comigo antigamente, porque antigamente a linha de ouro do dólar e do índice eram as duas da mesma cor. Aí teve um aluno que deu uma dica: por que tu não coloca a linha de ouro de índice mantém amarela e a linha de ouro do dólar a gente coloca em uma outra cor? Aí coloca lá prata. Aí ficou aquela brincadeira da prata, né? Enfim, e aí ficou o azul. Ok? Então, beleza. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então aqui. Ontem e hoje no dólar, no índice, tá? Rapidinho para a gente liberar. Já estamos indo aí para quase uma hora de vídeo. Dia 4. E dia 3. Tá, dia de ontem. Dia de ontem nós tivemos aqui então nada no início, né? Tivemos nada no início. Tivemos uma entrada no Candle 94, que foi uma entrada de gain. Ó, setinha verde. Então ele deu um calorzinho, não estopou e depois ele veio pagar. Agora eu nem preciso mais mostrar para vocês, né? Mas já estão ligados, né? Aqui, ó. Ó, estrutura. Rompendo o fundo anterior, né? Aqui tem uma estrutura de baixa, perfeito? Então aqui tivemos um gain. Então olha só. Depois disso, depois desse gain aqui, nós tivemos um candle lá no candle 129. O candle 129, nós estamos lá com uma setinha amarela. O que é essa setinha amarela? Nós não temos uma estrutura. Aqui, se vocês forem ver, temos o seguinte, ó. Eu tenho uma estrutura de alta, já que ele sobe aqui, rompe o topo anterior, e aqui ele faz esse movimento, ó. Ele desce, e aí quando ele começa a subir, o que eu espero que ele faça? Eu espero que ele rompa o topo anterior, certo? E aí, como eu expliquei, acabei de explicar para vocês no outro ali sobre a caixa, né? Olha o que ele faz. Ele para aqui, ó. O preço para aqui. Então, quando ele para aqui, ele está nesse patamar. Ele não rompeu esse patamar aqui. Beleza. O que a gente faz quando isso acontece? Já fica com os alarmes todos ligados, todos acionados. Tá? O preço ele desce e aí agora eu espero que ele faça o quê? Já que ele está descendo, ele vai inverter, né? Eu vou sair da estrutura de alta e ele vai para uma estrutura de baixa. Ele tem que fazer isso aqui agora, romper aquele fundo ali, romper este fundo. Ele tem que fazer isso. Ou, para continuar numa estrutura de alta, ele tem que descer só um pouquinho
mais ou menos aqui e depois continuar subindo. O que ele faz? Ele vai lá embaixo e bate na outra ponta. E olha ali, ó. O que a gente acabou de ver? Uma estrutura agora de caixa. Então aqui formou uma caixa. Ele bateu aqui em cima, bateu aqui embaixo. Bateu aqui em cima no mesmo ponto, bateu aqui embaixo no mesmo ponto. E aí o malandro vem e dá uma entrada. Então essa entrada, o que a gente espera que vai acontecer aqui? Ele vai fazer isso aqui e vai bater neste ponto, certo? É isso que a gente espera. Pelo menos é isso que vocês têm que pensar. Ele vai subir e vai bater nesse mesmo ponto. Então aqui a gente não opera. A gente não opera por causa dessa caixa, tá? E aí o que acontece? O preço ele vai anda um pouquinho, andou quase nada, andou quase nada e veio para baixo. Veio nos estopar, será? Veio aqui, não estopou, aí ele subiu mais um pouquinho e aí depois ele veio para estopar, certo? Então aqui, ó, aqui é uma entrada que não é para ser feita, tá? Uma entrada falsa por causa dessa caixa. Muito bem. Aqui nós tivemos uma situação interessante, ó. O preço subiu, desceu. Quando ele subiu, ele rompeu aquele topo anterior. Quando ele desceu aqui, nesse momento, eu espero que ele faça o quê? Que ele suba e rompa o topo anterior. É isso que eu espero. Ele não faz isso. Ele resolve subir um pouquinho, sobe um pouquinho, desce, sobe mais um pouquinho e desce. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele subiu, não rompeu o topo anterior. Beleza. Quando ele desce, se ele rompe o fundo anterior, vira a tendência. Aí eu deixo de pensar em tendência de alta e passo a pensar em tendência de baixa. Porém, ele não rompeu o fundo anterior e ele voltou a subir. Neste primeiro aqui, por que tem duas setinhas brancas? Porque neste primeiro aqui, ele não protegeu. Olha lá, 90 pontos, 106 pontos. Não chegou a bater os 115 para nos proteger. Aí desceu, não bateu o nosso loss, deu 270 pontos. Não bateu o loss. E aí depois ele veio nos proteger. Aí aqui protegeu, tá? Então aqui ficamos protegidos no 0 a 0. Tá em amarelo por quê? Porque não tem estrutura. Então nós temos aqui o quê? Esse movimento aonde ele rompe o fundo, aí ele sobe, ele não rompe o topo, aí ele desce e dá uma entrada. Então aqui não é uma estrutura de alta, certo? Para ter estrutura de alta, lembra? Tem que ter esse movimento aqui, né? Tem que ter esse movimento. Tem que romper o topo anterior. Muito bem. Depois nós tivemos aqui uma entrada com gain, onde ele faz este movimento aqui, né? Ele sobe aqui. Ó, nós temos isso aqui. Faz este movimento aqui. Desce aqui e ele dá uma entrada. Esse cara aqui, ele não rompeu o fundo. Ah, mas Bonetti, aqui não foi a mesma situação? Olha aqui, ó. Quando ele faz isso, tu já tá olhando aqui, né? Ó, esse cara aqui, ó. Então aqui ele rompeu esse fundo. Então aqui nós estamos numa estrutura de baixa. Quando ele faz isso, eu espero que ele venha para baixo agora. Neste caso aqui, não é a mesma coisa. Nessa outra entrada, nós vamos pegar o fundo e o topo anterior. Sempre a gente analisa as duas pernadas anteriores, o topo e o fundo, ou o fundo e o topo. Então, se pintou aqui, vamos analisar as duas pernadas anteriores. Então, nós temos isso aqui e isso aqui, certo? Essas pernadas que a gente tem para analisar. E aí, essa pernada aqui, ela não rompeu o fundo anterior. Ela não rompeu. Então, se ela não rompeu, aqui é uma pré-estrutura de alta. Já tem uma estrutura de alta armada. Tá no início aqui. Tá? Seria o ideal se tivesse uma situação tipo assim, ó. Né? Tivesse tipo assim, ó. Isso seria o ideal. Porque aí eu já teria uma confirmação de rompimento de topo aqui e teria uma entrada. Porém, isso não acontece seguido.
Então, nesse caso aqui, eu estou pegando o início da estrutura. Estou pegando o início da estrutura, certo? E aí ele vai lá e dá uma entrada para nós e dá um gain. Beleza? Depois nós tivemos aqui uma entradinha pequena, uma outra entradinha aqui sem estrutura, né? E aí agora vocês já estão mais ou menos imaginando como é que faz, né? Eu vou deixar essas outras aqui, ó, com as setinhas, para vocês verem o que que é. Uma branca, uma verde, uma branca, uma amarela, outra amarela, tá? E aqui o dia de hoje, dia 4. Tivemos uma branca, uma branca. O que que é a branca? Tivemos um gain, mas não tivemos um gain cheio. Deu aqui 50 pontos, 100 pontos, protegeu no 0 a 0, tá? Olha, só foi brancas hoje. Brancas, brancas, brancas. E um loss. Ó, tivemos um loss no candle 228. E depois tivemos um gain no 247. E um outro loss no 258. Tá? Então, essas são as entradas do dia 4 de novembro. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. O vídeo ficou um pouco longo hoje, né? Já 1 hora e 10 minutos de vídeo. Mas basicamente é isso para vocês ficarem espertos, tá? Então, relembrando, sempre tem que ter uma entrada que, né, vai pintar. Pintou, tu já tem que ter analisado se tem estrutura ou não. Tendo estrutura, tu vai analisar o padrão. Então, fechou a tríplice, uma entrada dentro de uma estrutura, formando um padrão. Uma entrada dentro de uma estrutura, formando um padrão. Uma entrada dentro de uma estrutura, formando um padrão. Fechou esses três? Fecha os olhos e entra. Tá? É isso que eu tenho para dizer. Fecha os olhos e entra. E se der gain, joia. Se der loss, não é culpa sua. Se der loss, é o mercado que quis ir contra. Certo? Beleza, pessoal. Era isso por hoje. Um bom final de semana para vocês. Descansem. Esse mês vai ser um mês curto, né? Vai ser um mês aí com feriado, início de Copa do Mundo. Então, talvez a gente não consiga ter um resultado tão expressivo. Mas, fechando no positivo é o que importa. Beleza? Um abraço.